Fala pessoal, Marcel Yanuki aqui na área para trazer mais uma recomendação para vocês. Vocês veem aqui eu falando muito com o Daniel sobre Kiss, Iron Maiden, essas coisas, mas eu vou trazer aqui normalmente uns discos um pouco diferentes, que às vezes eu e o Daniel a gente tem muito gosto em comum, mas tem outras coisas, tem algumas coisas até que ele gosta, mas não conhece tanto e vice-versa também. Então, para diversificar, eu vou trazer umas outras coisas aqui. E eu vou trazer uma banda da casa, digamos assim, né? Que é o DFC, com o mal que vem para pior. Para mim, esse é o melhor disco do DFC. Sei que a maioria do pessoal gosta mais do segundo disco do DFC, Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo, que é realmente um clássico, é um disco que mudou, assim, pegou assim a época, a cena de assalto, né? Sim, sim. Mas eu gosto muito desse disco. E aí contextualizar um pouco DFC, quem nunca ouviu falar de DFC, DFC é uma banda de hardcore aqui de Brasília, né? Uma banda que está nativa desde 1993, na verdade até antes, um pouco, porque em 89 já tinha o Death Chaos, e aí no término de algumas bandas, e no fim, 93 eles digamos assim, firmaram como DFC, começaram a lançar disco, né? Enfim, é uma banda que já tocou fora do país, né? Já fez turnê europeia, tem muitos lançamentos lá fora, né? Assim, uma banda que produziu bastante, né? 30 anos de banda, né? A gente tá falando aqui mais de 30 anos de banda. Acho que 93, 94, começo da banda, não tenho certeza, mas já deu 30 anos de banda, assim, né? É uma banda que eu cresci assistindo e é até engraçado porque hoje eu sou amigo dos caras, né? Assim, do Túlio, vocalista, o Fuca era o baixista da primeira fase, já até toquei com ele, na banda Macacos 2099. Então, assim, foram pessoas que, bandas que aqui de Brasília, né? Tem muitas bandas me ensinaram tanto sobre a música e até mais, na verdade do que um Iron Maiden, um Kiss, um Metallica, enfim, porque foi ali que foi a primeira vez que eu via coisa real mesmo, né? Eu já tinha visto, sei lá, um show do Faith No More no estádio, mas ali no show, num teatro, ali para 100, 200, 300 pessoas, foi impactante demais, assim, sabe? Então, o DFC é uma dessas bandas, não é a única, tem algumas outras, talvez eu vou garimpar aqui para trazer também, mas o DFC é interessante porque tá ativo até hoje. E esse disco aqui, ele foi lançado por uma gravadora lá de Belo Horizonte, né? A 53HC. E ele, para mim, assim, é um ponto de virada na trajetória da banda, porque ele começa assim, o DFC nos dois primeiros discos, né? O Tchananana e o Igreja Quadrangular do Triângulo Redondo, eles tinham uma linguagem ali, punk, hardcore, com um crossover ali, e aí flertava um pouquinho com rap, com algumas coisas e tal, né? Lançaram mais um ao vivo, né? O Farofa Kind, né? Quem conhece DRI, né? Farofa Kind, entendeu a piada? E aí o Full, né? Saiu da banda e tal. E nesse disco aqui, eles lançaram mais um EP, o Massacre da Guitarra Elétrica. Dá pra ver que eles têm umas boas sacadas de títulos e coisas assim, né? Então, mas acho que nesse disco eles consolidaram o som que eles fizeram, né, nesse disco daí pra frente. E começou assim, o DFC tem um hit, né, que é a música que chama Molecada 666, vocês podem procurar aí, é muito pegajoso, mas ela representa mais o começo da banda do que o atual, entendeu? E esse disco aqui tem algumas músicas que eu acho que representam mais a banda hoje, né, do que essas músicas mais antigas, né? Eu vejo que, por exemplo, aqui para mim tem a música que é o, um dos maiores hits do Death Hits, que a gente fala. Entenda hit assim pro público, né? Porque não é um hit que vai tocar em rádio, é um hit para toca no show, todo mundo fica louco, né? Que é Vai Se Fuder no Inferno, né? Uma ótima e bem tranquila
canção, né? Mas aqui, cara, tem muita. é, Essa música, por exemplo, é uma música ali que, na época, nos shows do DFC, em Brasília, São Paulo e outros lugares, o pessoal quebrava tudo, enfim, ficava doido, né? O show do DFC não é um show para você ver assim, normal, não é um show que tem uma rodinha, é um pandemônio, assim, né? Total, né? Você não quer estar no meio, você vai ficando bem nas pontinhas assim, né? É muito vivo, né? Então é um show muito legal até hoje, né? A formação da banda na época era essa daqui, né? O Léo, Léo no baixo, Enzo na bateria, Túlio no vocal e o Miguel Ferreira na guitarra. Miguel que tem uma mão direita ali, Scott Ian do hardcore nacional, sabe? Uma palhetada infernal. E esse foi, se eu não me engano, foi o último disco com o Renzo. Um abraço pro Renzo, Renzo, meu amigo também. O Renzo mudou para o Rio de Janeiro. E aí ele fez parte de algumas outras bandas lá. Ele fez parte do Zumbi do Mato, do Gangrena Gasosa. Ele chegou até a gravar um disco. E do. Agora ele tá tocando no Sete Pele e, se eu não me engano, a banda Enterro, que é uma banda de death metal, né? Enfim, mas tá pra lá, né? Tá lá tá com a família, trabalhando, enfim. E ele gravou esse disco aqui, cara. Esse disco aqui, pra mim, é top 10 de discos de hardcore Brasil, assim, sabe? Pra mim, o DFC tá logo ali abaixo do Rato de Porão, né? E esse disco aqui, pra mim, é um hecatombe, né? Aí, falando das músicas, né? Botando aqui de lado, porque a idade chega, né? Tem Ciclo dos Tiranos, que já abre o disco numa porrada, né? Tem Paranoia Satânica, que tem um clipezinho na internet que é bem legal, né? Aí tem Eu Sou Sem Educação, cara. As letras do Túlio, a gente até brincava que era narcotúlio, né? Que é tatu caveira e cabelo louco, só minha mãe pra me achar bonitão. É lógico, né? Mas é muito boa essa música. Deixa eu ver o que mais aqui. Quais outras pérolas? Mas Fuder no Inferno, já falei, que é muito boa também. Ódio ao ódio, muito bom. Existência ignóbil, Eu Quero Vomitar. Essa. Terror doméstico, né? Encarte sempre caprichado, ó, tem as letras, né? Tem as letras e tem umas artes também de algumas músicas. O Túlio é um cara que faz esse daqui que é sempre massa, né? Nesses discos de hardcore, de crossover, aquelas colagens de foto maluca, né? Aí aqui, ó, discografia da época, né? Já tem mais coisa, né? Do DFC, os discos, Farofa Kind, esse aqui, ó, que é o Sob o Signo de Satã, foi lançado pela Cogumelo Records, né? Aí tem EP no exterior, né? Tem muita coisa. Banda que produziu bastante. E, enfim, esse disco aqui, se você quer, você não conhece, deve ser, você gosta de, sei lá, DRI, talvez uma coisa mais nessa linha. Você pode começar por esse disco aqui que, cara, Rato de Porão, se você gosta de Rato de Porão e não conhece DFC, eu recomendo começar por esse aqui que é muito bom. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.